Olá, aprendiz! Eu trouxe uma outra ferramenta para vocês conhecerem aqui, que é o 4 em linha, o nome desse jogo. Eu estou aqui com ele fechadinho ainda dentro da embalagem para vocês conhecerem como é padrão dos materiais da oficina do aprendiz. Boa parte deles vem numa embalagem assim feita em tecido cru, bem bacana, bem prática de você transportar o seu material de um lado para o outro. Vamos ver o que tem aqui dentro? Eu imagino que você já tenha visto esse jogo, conheça ele, talvez de algum outro lugar, mas aqui ele está com uma composição um pouco diferente que eu gostaria de apresentar para você. Então, esse é o 4 em linha, né, que é um jogo para ser praticado em duas pessoas, que é composto por uma série de linhas, são ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, e ao todo nós temos aqui 7 colunas, percebam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é um jogo com um tabuleiro bem interessante, um tabuleiro verticalizado, né? Nós temos muitos jogos de mesa que o tabuleiro é horizontal, nesse caso aqui ele está verticalizado. Um jogador fica de um lado, o outro jogador fica do outro lado, escolhendo cores diferentes. Percebam que as cores são vermelho ou laranja, depende da sua escolha aí, e o azul. Olha só que legal, além das cores serem diferentes, nós temos no centro da peça também uma diferença na forma. Olha aqui, aqui nós temos uma espécie de uma cruz, uma cruzeta, e aqui um círculo, né, vazados. Essas formas estão vazadas e justamente o jogo foi feito dessa forma, pensando também numa universalização do material, no uso desse material, no uso desse jogo, para pessoas que tenham baixa visão ou mesmo sejam cegas. Assim, as pessoas podem tatear o tabuleiro, certo? E a partir da identificação da forma que está no centro da peça, ela consegue criar as estratégias necessárias para o jogo e também cumprir o seu objetivo no decorrer da partida. Bom, o 4 em linha ele foi lançado por algumas distribuidoras grandes no nosso país. É um jogo que ficou muito popularizado, conhecido como League 4 também, é um outro nome que existe para esse jogo. É um jogo muito tradicional. Nós temos as regras do jogo também, que acompanham aqui o tabuleiro, né? Então você vai ter à disposição aí as regras também para poder praticá-lo, mas é um jogo super simples, né? A princípio as peças começam todas fora, então todas elas são colocadas em cima do tabuleiro. A gente divide as peças entre os jogadores, então um jogador vai ficar com as peças, eu vou chamar aqui de laranja, então um jogador vai ficar com as peças laranjas e o outro jogador fica com as peças azuis. Cada jogador coloca uma peça por vez. Então vejam o que acontece. O nome do jogo é 4 em linha, porque justamente o objetivo nosso durante a partida é conseguir fazer uma linha com 4 peças da mesma cor. Então é um jogo da família de jogos de alinhamento, assim como também é o jogo da velha, o Oda, o Trick que eu mostrei para vocês agora há pouco, o Shiro também. Enfim, são vários jogos que existem que são jogos de alinhamento, que brincam com essa noção de buscar características em comum, características semelhantes entre algumas peças. Nesse caso aqui, a cor ou a forma vazada no centro da peça, tentando buscar uma linha entre elas, formar uma linha. Então, por exemplo, se eu for jogar aqui com o azul, né, o azul coloca uma peça, o laranja coloca uma próxima, aí a gente continua a partida, o azul coloca mais uma aqui, o laranja poderia colocar aqui. Olha só que interessante. Se eu coloco essa minha quarta peça aqui com as peças azuis, percebam que na parte inferior do tabuleiro nós temos uma linha com 4 peças azuis. Nesse caso, então, o objetivo para quem estava com as peças azuis foi cumprido. Existe uma outra forma de praticar o jogo que eu já vou ensinar para vocês. Essa que eu estou mostrando é a regra original. Então eu posso fazer essa combinação de linhas no sentido horizontal, né, como eu fiz no primeiro momento. Também seria possível fazer essa sequência de linhas. Se eu tiver com as cores laranjas agora, olha que interessante, eu poderia fazer essa sequência também na vertical. Percebam que existem 4 peças laranjas, ou com círculo no centro, que estão na vertical, também é um objetivo cumprido no jogo. E existe uma última forma, uma última opção de combinação entre as peças, que seria quando você faz um alinhamento em diagonal, que normalmente são os alinhamentos mais estratégicos que envolvem, né, melhores estratégias durante a prática do jogo. Então percebam que cruzando essa linha vertical das laranjas, nós temos uma outra linha
que está em diagonal, que é essa aqui, certo? Com 4 peças em sequência. Então o jogo basicamente é isso. Eu falei para você que existe uma outra forma de praticar o 4 linha, que seria o seguinte. Então, tradicionalmente, quem faz uma linha encerra o jogo e é o vitorioso do jogo, certo? Nós sugerimos você praticar de uma outra forma que eu acho bem bacana, que é todas as peças são colocadas em jogo, estrategicamente, levando em consideração o seu objetivo de formar uma linha com 4 peças, mas todas elas são colocadas em jogo e somente depois dessas 49 peças serem colocadas dentro do tabuleiro é que nós contamos e vemos quais são as linhas que foram formadas. Quem formou mais linhas, 2, 3, 4, 5 linhas possíveis, certo? Quem formou mais linhas é quem ganha o jogo. É um desafio bem interessante, vale a pena experimentar porque ele envolve muito o processo de atenção do seu aprendiz. Atenção sustentada, né? A concentração, a manutenção do foco de atenção do seu aprendiz. Porque apesar de serem poucos estímulos, 2 formas, 2 cores diferentes, é um jogo muito dinâmico, em que várias opções são criadas ou desconstruídas a cada jogada. Então é um jogo que envolve muita atenção. Fica a sugestão para você conhecer o 4 linhas se ainda não conhece, ou se já conhece, de conhecer essa versão aqui que nós universalizamos também para o público com deficiência visual. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.